introdutória sirva também como introdução da minha mensagem. Eu quero falar sobre o sentido da vida. Há uma história muito interessante, que eu já contei aqui e vou contar de novo. Qual é a vantagem de você ser esquecido das coisas? Que você sempre conta a mesma história com a mesma empolgação, porque você esqueceu o que você contou. Deixa eu contar um negócio para você aqui, tá? Você fala assim, nossa, cara. Então eu quero contar essa história para você. Na China, em uma livraria, aconteceu que alguns livros começaram a sumir da prateleira. Sumiram os livros. O proprietário, frequentando ali, ele percebeu que alguns títulos estavam sumindo. O estoque estava diminuindo, chamou a polícia. Olha, eu preciso saber o que está acontecendo. A polícia se disfarçou entre os clientes e começaram a observar e perceberam que um garoto de 23 anos, um chinês, que atendia pelo nome de Li, estava retirando os livros da livraria. E chegaram para ele e perguntaram para o garoto, você está vendendo os livros? Você está montando uma outra biblioteca? O que está acontecendo que você está retirando os livros? E ele disse o seguinte, ele falou assim, não, ele disse que estava em busca de resposta para o sentido da vida. Ele disse o seguinte, eu achei que eu encontraria nos livros resposta para o sentido da vida. Das perguntas que são feitas, das perguntas que nós fazemos, e das perguntas que a sociedade está fazendo, as perguntas a respeito do sentido da vida, elas são urgentes. Existem pessoas que acreditam que a vida não vale a pena. Há pessoas que acham que viver não vale a pena e que não faz sentido viver. Há pessoas, inclusive, que pensam que nós estamos aqui nesse mundo resolvendo problemas de outra vida. E que nós estamos aqui participando, passando por um processo de redenção, e que essa vida mesmo não vale a pena, o que vale a pena é a outra vida que nós iremos ter. A pergunta a respeito do sentido da vida mobiliza muita gente. Mobiliza muita gente. Há uma pesquisa feita entre os psicanalistas, a nossa pastora aqui que é psicanalista, ela sabe disso, que fizeram uma pesquisa entre esses homens e essas mulheres que atendem no gabinete, essas questões das emoções, e eles disseram o seguinte, que a maioria dos pacientes com mais de 35 anos, todos têm conflitos relacionados à pergunta a respeito do sentido da vida. É ou não é? Mas por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que vale a pena viver? Por que vale a pena levar esse casamento para frente? Por que vale a pena manter essa relação? Por que vale a pena pagar o preço para ter um casamento estável? Viktor Frankl, que foi um prisioneiro de guerra, e ele, em 1946, ele diz o seguinte, em busca do sentido da vida, ele retrata as suas experiências no campo de concentração. Está aí uma biografia ótima e uma recomendação para que você possa ler. E ele retrata, em busca do sentido da vida do livro dele, como que a vida cotidiana num centro de concentração poderia impactar a vida dele. Ele tenta buscar sentido e ele tenta encontrar encorajamento onde ele não tinha, ele passando por aquela situação para que ele pudesse ficar vivo. E ele no livro ele fala, muito interessante, que a busca do sentido da vida e do propósito da vida fazia ele saber fazer uma escolha entre uma bota velha e um cigarro. Porque muitas pessoas no campo de concentração, eles decidiam voluntariamente ir para a morte, porque eles iam sair daquele lugar e eles não teriam mais nada para encontrar do lado de fora. E ele trata disso, ele é considerado o pai da logoterapia, que é a terapia do sentido. Ele diz o seguinte, não existe um único sentido universal. Ele diz que quando falamos sobre o sentido da vida, na verdade, nós estamos perguntando sobre o sentido da nossa própria vida.
E ele diz que não existe uma resposta única, e ele usa a metáfora do jogador de xadrez. Você perguntar qual é o sentido da vida é a mesma coisa de você perguntar para um jogador de xadrez o seguinte: qual é a grande jogada? Qual é a sacada? Qual é o grande movimento? Qual é aí qual é a grande jogada, o grande desafio? Bom, o nosso grande desafio é encontrar sentido em cada circunstância da vida. E quando eu penso sobre o sentido da vida, é isso que ele diz. Ele fala o seguinte, que o jogador de xadrez vai perguntar para você: depende. Depende de como as peças estão. Depende de como as peças estão movimentando. Depende de como que a pessoa que está do outro lado vai movimentar. Tudo depende. Quando eu penso sobre o sentido da vida, é mais ou menos assim: o que me leva a encarar uma segunda-feira? O que te leva a encarar uma segunda-feira? O que me tira da cama? O que me tira da cama segunda-feira, o quê? Contrariado? Eu me levanto arrastando para sofrer mais uma semana? Não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. A palavra de Deus, que ela é o nosso manual e o nosso caminho de vida, para que nós possamos responder algumas questões, ela vai dizer no Salmo 119, olha que interessante: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. E das muitas respostas que a palavra de Deus nos oferece a respeito do sentido da vida, nós encontramos ela também com o apóstolo Paulo. Qual é a resposta do apóstolo Paulo a respeito do sentido da vida? Paulo, o que é que faz você levantar de manhã com entusiasmo? Paulo, o que é que faz você declarar para um jovem: combati um bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé? Qual é o meu bom combate? Qual é a minha gana de viver? O que é que me dá a vida? O que é que me levanta entusiasmado? O que fala assim: não, eu vou viver e eu vou viver direito. O Mário Sérgio Cortella, ele fala: a vida é muito curta para ser pequena. E é isso que Paulo fala também em uma das suas cartas. Ele fala assim que nós temos que viver com discernimento, nós temos que viver com clareza, nós temos que entender cada momento, cada oportunidade, cada toque, por que é que você está vivendo? Qual é o bom combate que nós combatemos? Paulo responde em Filipenses, ele fala o seguinte: o viver para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo. Cristo é a razão da minha vida. Eu sou seguidor de Jesus de Nazaré. Eu sou adorador de Jesus, porque nele creio como meu Deus. Você sabe que se você for ver Filipenses e Colossenses, Paulo fala das coisas que ele conquistou, para a gente poder compreender essa expressão do apóstolo Paulo. O viver para mim é Cristo. Paulo, ele fala das coisas que ele conquistou, e ali, quando ele vai falando, é meio que ele está falando do currículo dele, ele está falando quem ele era. Ele fala: eu sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, eu sou zeloso das Escrituras, eu sou um conhecedor profundo do Pentateuco, eu conheço as Escrituras, eu tenho uma história. E no capítulo 3 ele vai apresentando o seu currículo, ele vai apresentando as suas credenciais, quem eu sou. Eu sou romano, eu tenho um monte de coisa boa. Mas quando Paulo chega no capítulo 3, do versículo 7, olha o que Paulo diz. Ele fala o seguinte, depois que ele apresenta todas as credenciais dele, ele fala: eu pensava que essas coisas eram valiosas. Agora, as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Olha o que ele diz mais, no verso 5.
e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. E aí Paulo faz aqui 3 declarações. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero experimentar o grande poder que o ressuscitou, e eu quero sofrer com ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo, ele faz uma declaração aqui, ele dá 3 respostas aqui boas a respeito do sentido da vida. Paulo traz para nós aqui 3 respostas boas, 3 razões boas a respeito de você falar assim, vale a pena, vale muito a pena. Paulo diz, o que era lucro para mim, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, ele considera perda, ele considera refúgio, ele considera esterco, tudo que eu tinha considerado, né, é nada, por causa da excelência e do conhecimento de Cristo. E aí Paulo mostra aqui o caminho, uma razão para viver. 3 ambições do apóstolo Paulo. Paulo diz o seguinte nesse texto aqui, gente, o que dá sentido na minha vida, o que me mobiliza, o que me arranca da cama, o que me dá gana de viver, o que me dá gana de correr atrás das coisas. Primeiro, eu quero conhecer a Cristo. Essa é a primeira ambição do apóstolo Paulo para a questão do sentido da vida. As 2 cartas, Filipenses e Colossenses, Paulo está escrevendo da prisão. Paulo está preso em Roma. Ele está em prisão domiciliar aguardando o julgamento. E Paulo, ele fica ali muitos anos e ele tem uma profunda sensação de que ele não vai sair dali vivo. E ele não saiu vivo, porque ele morreu ali. E aí você vai ler durante a sua semana a carta de Paulo aos Colossenses, especialmente o capítulo 1, porque lá no capítulo 1 de Colossenses, Paulo fala o seguinte, quando ele fala de Cristo, ele fala, em Cristo estão ocultos todos os ativos da sabedoria e do conhecimento, e que Jesus Cristo é a exata expressão de Deus. Quando Paulo fala, eu quero conhecer a Cristo, ele está dizendo o seguinte, eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero ter encontros com Deus, eu quero ter uma experiência. Quando uma pessoa diz assim, não precisa falar de Deus para mim não, eu já conheço, conhece? Então qual que é o nome dele? Qual é o nome dele? O nome dele é Jesus. Para nós cristãos, Deus tem nome. Deus se revela na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo, que significa o ungido de Deus. Quando Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo, ele está dizendo, eu quero conhecer a Deus. E nós sabemos que nós não conhecemos a Deus lendo livros. Aquele jovem chinês disse assim, eu esperava a resposta no sentido da vida nos livros. Jesus diz assim, as Escrituras testificam de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, conhecer a Bíblia é diferente de conhecer a Deus. Há muita gente familiarizada com a religião cristã, mas não conhece a Deus. Porque quando eu estou familiarizado com a religião e eu começo a medir o meu próximo, eu não conhecia Deus. Quando eu estou familiarizado com a religião, com o conhecimento, e eu fico traçando linha para saber quem está do lado de cá e quem está do lado de cá, eu não conhecia Deus ainda. Porque quem sou eu? A igreja tem muitos a quem Deus não tem. O fato de você ter um nome escrito no hall de membros da igreja não significa que você tem um relacionamento com Deus. Porque o pecado, ele está relacionado a todo quanto é tipo de ação que faz com que eu venha diminuir o meu semelhante e desconstruir nele a imagem e a semelhança de Deus. Qualquer coisa que eu faça com você e o nosso Pai olha para você e fala assim,
eu não estou me reconhecendo ali. É pecado. É pecado, irmão. Isso deixa muito claro para nós porque que julgamento é pecado, porque racismo é pecado. Tudo é pecado. Porque nós viemos de uma religião que explica pecado mais ou menos assim: pecado é fazer ou deixar de fazer. Isso é muito Velho Testamento, isso é muito Moisés, isso é muito lei, isso é muito regra de parâmetro. Pecado o que é? Pecado é não matar, não roubar, não adulterar, pecado é não encher a cara, pecado essas coisas. Mas Jesus, ele não trata pecado dessa forma. Jesus, ele fala assim: olha, se houver uma intenção no seu coração, você já pecou. Você não precisa sair com outra mulher para você trair a sua esposa, Jesus fala. Mas se você tiver pensamentos de luxúria no seu coração, você já cometeu adultério. É mais complicado, né? Se você odiar, você comete assassinato. E Paulo vai de uma forma muito mais profunda ainda sobre essa questão do pensamento, a gente pensar de uma forma madura de pecado. Paulo fala de uma deformidade que existe em mim. Ele fala de forma que quando eu peco, não sou eu que peco, mas é o pecado que habita em mim. E Paulo ainda fala: quem me livrará desse corpo da morte? Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, é diferente de você conhecer Bíblia, porque relacionamento com Deus é algo diferente. Paulo está dizendo: eu acordo atento para perceber Deus ao meu redor, eu acordo com a intenção de discernir Deus nas minhas circunstâncias, eu acordo sabendo que Cristo vive e enche o universo, e eu quero ter experiências com Deus. Eu não sei se você já teve experiências na sua vida em que parece que o tempo congelou, aquela coisa foi tão profunda, que você fala assim: aquilo ficou registrado na minha alma. Esse momento, ele é tão pleno de significado, tão pleno de beleza, tão lindo de grandeza, é que como se fosse assim um tempo fora do tempo. Deus está nesses lugares. Deus está nesses momentos. Há um teórico chamado Rudolf Otto, alemão, e ele escreve um livro, ele fala sobre Deus como um fascínio tremendo. Que Deus, ele é fascinante, mas Deus também ele é assustador. Tanto que todas as vezes que Deus se manifesta nas Escrituras, a primeira coisa que sai da boca é: não temas, não tenha medo. Quando Jesus transfigurado aproximou-se de Pedro, Tiago e João, o que ele falou para Pedro, Tiago e João? Não tenha medo. Foi assim quando Jesus andou sobre as águas, Jesus imediatamente diz assim: não tenha medo. Quando João, na ilha de Pátimos, ele tem a revelação e ele cai prostrado, quase morto, ele é arrebatado numa experiência de ver o Cristo ressurreto, e aí a voz que sai ali é assim: não tenha medo. Deus é ao mesmo tempo fascinante e assustador, e quando nós estamos diante de algo tão maravilhoso, Deus está aí nesse lugar, Deus está ali nesse lugar, Deus está aí nessa experiência, Deus é essa vivência. A vida é cheio de momentos, de manifestações maravilhosas da presença de Deus. Paulo fala assim, que nós devemos encontrar discernimento nos acontecimentos, porque é cada momento, é cada hora, é cada circunstância. Irmão, você tem que levantar de manhã com esse seu radar espiritual conectado, porque Deus está em todo lugar. Deus está. Você já viu aquela expressão assim? Quem é mais antigo, quem sabe disso? A Adriana lá e o Oswaldo, sabe, os pais lá, fui visitar os pais deles lá na casa deles, são das antigas, né? Não é assim, Oswaldo? O pai chegava na sala, passa devagar na sala porque fulano está aí. Fala baixo porque cicrano está aqui. Cuidado, presta atenção. Presta atenção, irmão, Deus está. Deus está. Deus está em todos os lugares, e ali você pode ter experiências extraordinárias com Deus. A relação direta e conectada com Deus é assim, é que eu não preciso ir em um templo para ter uma conexão com Deus. Eu me conecto com Deus em todos os lugares, lá no meu trabalho, lá na minha casa. É por isso que o Fábio hoje de manhã pregando, ele fez
Pergunta muito interessante, que ele falou que ele estava pregando para os jovens, e eu fazia a pergunta que não se escandalize, ele perguntou para os jovens o seguinte: você se masturbaria na frente da sua mãe e do seu pai? Os jovens falaram assim: claro que não. Lógico que não. Eu falei assim: então, mas você faz isso diante de Deus? Você veria pornografia lá, um filme pornográfico daqueles bem pesadão lá do lado da sua esposa na sala? Você faria isso? Não. E por que nós fazemos diante de Deus? É porque nós não temos uma consciência correta de quem é o nosso Deus, quando nós falamos desse Deus onipresente. Você já imaginou, eu estou vendendo um carro para você, estou te passando a perna, mas eu estou fazendo isso diante de Deus. Paulo está falando dessa experiência que me leva a ter consciência de quem eu sou no universo, diante desse Deus glorioso. E esses momentos onde eu percebo Deus, vou te falar uma coisa para você, irmãos, eles não são fabricados por nós. É a graça de Deus que nos visita, é a mão de Deus que pesa sobre nós. Semana passada eu estava aqui e eu recebi um áudio de um cara chorando. Ele falou assim: você é a única pessoa que eu poderia compartilhar isso. O nome dele é Alberto. E ele começou a falar e chorar. E no final do áudio eu consegui entender o que era. Ele falou assim: eu tive uma experiência com Deus à noite no meu quarto. Ele não estava em nenhum culto, ele não estava diante do louvor, ele não estava tocando na orquestra, ele estava no quarto dele, e a graça de Deus visitou ele. Ele falou assim: isso é tão real, que eu não consigo me conter. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim: eu quero ter essa experiência com Deus. E aí Paulo fala a segunda coisa aqui: eu quero experimentar o poder da sua ressurreição. O que é isso? Bom, se eu tive uma experiência com Deus, né? O que Paulo fala? Paulo fala lá aos Colossenses: vocês não sabem que nós já morremos e que a nossa vida está oculta em Cristo? E o que o poder da ressurreição já opera em nós, já atua em nós? E o que Paulo fala? Buscai as coisas que são do alto. O que é buscar o conhecimento de Cristo e o Deus e o poder da ressurreição? Paulo fala em Colossenses capítulo 3, é ser revestido de Cristo. Se eu tive esse encontro, se eu tenho essa consciência, se eu tenho essa percepção, se eu vivo com Deus, com a consciência que Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele diante de quem eu estou e eu tenho medo de estar diante dEle. Porque eu sei quem Ele é. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me revestir do Cristo. Olha o que Paulo fala aqui em Colossenses: pois já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele, e em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3... O que Paulo está falando é o seguinte, gente: o que dá sentido na minha vida é o seguinte: primeiro é conhecer a Cristo, segundo, conhecer o poder da sua ressurreição. E conhecer o poder da sua ressurreição é o seguinte: eu conheço a Deus, é mais ou menos isso aqui, ó. Uma roupa velha, eu tiro. Essa roupa já não me cabe mais. Eu preciso de me revestir de Cristo. Não serve mais. Tem coisa na nossa vida que não serve mais. A roupa que não nos cabe mais, ele diz assim: tire a roupa velha e com a roupa nova vista-se de Cristo. O poder da ressurreição está aí. O que o poder da ressurreição vai fazer? Vai trazer vida para você. E esse poder da ressurreição vai fazer você fazer o quê? Bom, vai você parar de mentir. Eu sei, irmão, que ninguém aqui mente. É só um lembrete da palavra de Deus. Você vai parar de mentir. Você vai parar de roubar. Eu sei que ninguém aqui rouba. Só tempo no Facebook na hora do trabalho, propriedade intelectual. A
A gente rouba tanta coisa, rouba tempo das pessoas, rouba identidade das pessoas, a gente rouba tanta coisa. Você vai ter a sua ira resolvida, você vai ter a sua raiva resolvida, a sua inveja, você vai ter a sua cobiça resolvida. Por quê? Porque Cristo vai revestir você de uma nova roupa, e esse poder vai transformar você. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, você tá esses caras aqui, ó, ninguém aqui tem poder de transformar você. Eu não tenho, isso é Deus é quem faz. Esse poder da ressurreição que nos faz semelhante a Cristo, o poder da ressurreição que nos faz plenamente humanos, que quando eu vou me relacionar aqui com o Sidney, que eu sei que isso pode desconstruir no Sidney a imagem e a semelhança de Deus, eu recuo. Por quê? Porque ele é meu semelhante, e quando eu vejo ele, eu vejo Deus, e eu não posso destruir a imagem do Cristo. É isso. Isso aqui não é religião, isso aqui não é placa de igreja, isso aqui é experiência com Deus. Se manifesta nas nossas relações humanas, e isso é muito extraordinário. O poder da ressurreição vai encontrando as feridas abertas pelos nossos pecados, pelos pecados das pessoas que cometeram contra nós, e vai tirando a roupa velha, e vai tirando os trapos velhos, e vai tirando às vezes aqueles curativos que já não servem mais, que às vezes é a própria causa da infecção na alma. A nossa relação com Cristo é esse que o poder da ressurreição vai fazendo. O poder da ressurreição vai fazendo mais ou menos assim. Com Cristo, aquilo que era difícil se torna fácil. Sem Cristo, aquilo que aparentemente é fácil se torna difícil. Porque sem Cristo, eu até posso ser um marido legal para minha esposa, mas o meu coração não está alinhado com isso. E uma hora ou outra eu vou explodir. Uma hora ou outra eu vou colocar para fora de fato o que eu tenho dentro de mim. Agora, com Cristo é diferente. Eu uso muito esse exemplo aqui. Você não precisa falar para uma laranjeira produzir laranja. Você chega para a laranjeira e fala assim, viu, dá para produzir abacaxi? Aí ela fala, abacaxi não dá, né? Por quê? Porque eu sou laranjeira. Se eu estou em Cristo, eu estou com a nova roupa, eu vou produzir aquilo que o Espírito Santo está em mim, porque o Espírito Santo é o Deus que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito, ele estará em vós, e ele convencerá o homem do pecado, do juízo, do destino. E se o Espírito Santo está dentro de mim, o que é que eu tenho? Paz, longanimidade, benignidade, perdão, domínio próprio, fidelidade, lealdade. Eu não falo mal de ninguém. Não falo. Por quê? Porque o Espírito Santo está em mim. Agora, isso é fácil? Não. A gente tem que falar assim, eu quero que o poder da ressurreição venha me transformando a cada dia, para que eu possa ser cada vez mais semelhante a Cristo. Por isso que a nossa língua está dentro da boca, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma jaula, ó. Na hora que ela for saindo assim, você morda ela assim, ó. E aí, nós vamos sendo revestidos pelo poder de uma nova unção, e nós vamos sendo revestidos por uma roupa nova, que é a própria beleza do caráter de Cristo. Isso faz com que Paulo diga para nós, eu quero o poder da ressurreição me curando, eu quero o poder da ressurreição me transformando, eu quero o poder da ressurreição me moldando, eu quero o poder da ressurreição me tornando um homem melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um cidadão melhor, uma pessoa melhor. O poder da ressurreição faz isso, meu irmão. O Evangelho faz isso. Nada mais faz. Não existe nada que pode mudar o coração do homem. Não existe psicólogo, não existe terapeuta, não existe coach, não existe nada. É Jesus. Essas coisas ajudam a mostrar o caminho. Mas se não tiver um coração transformado, esquece. Eu já costumo dizer assim, ó, quando aparecer alguém para você e fala para você, fala assim, ó, cara, eu vou te ensinar um segredo, que na hora que você virar essa chavinha na sua mente, você vai ser o melhor marido do mundo, você vai ser o melhor pai, você vai ser o melhor empresário, você vai ser tudo de melhor que existe nessa vida. É mentira.
Não existe chavinha que se vira que se torna melhor. O que me torna um homem melhor, uma pessoa melhor, é eu ser semelhante a Cristo, é eu abrir o meu coração e dizer, seja bem-vindo, Espírito Santo do Senhor. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. E a terceira coisa que Paulo fala que dá sentido na vida dele, ele fala, eu quero participar do sofrimento de Cristo. Em Colossenses, Paulo fala, eu sofro na minha carne o que resta das aflições de Cristo pela igreja. E quando eu ouço Paulo falar isso, eu quero participar do sofrimento de Cristo, eu ouço claramente ele me dizer, eu acordo, presta atenção, eu acordo para me dedicar a alguma coisa que não seja eu mesmo. Eu acordo para me dedicar a alguma coisa que não seja eu mesmo. Porque nós vivemos num mundo que é o seguinte, eu. O nosso relacionamento com Cristo é diferente, é os outros. Se a minha conversão não me leva em direção ao outro, então significa que eu não passei por um processo de conversão. Não passei. Eu não olho o outro como um competidor, como estranho, eu olho o outro como uma imagem e semelhança de Deus, e que se ele está em algum caminho que aquilo está deformando a imagem, existe a imagem ali, e Deus vai me usar para tirar essa imagem para fora, para ele possa entender que existe algo melhor para ele viver. É isso. E Paulo fala, a coisa que não seja eu mesmo, eu acordo para me doar para algo que não tem a ver comigo, tem a ver com os outros, a caminhada com Cristo é isso, eu sofro. Pessoas estão feridas, pessoas estão machucadas, pessoas estão sofrendo, pessoas estão na rebeldia, na rebelião, porque elas estão o quê? Agonizando. E Paulo está falando, eu quero levá-las à experiência com Cristo. Em todas as tradições religiosas e filosóficas, todas, o egocentrismo é o caminho da morte e da destruição. E o nosso mundo, você sabe, nós vivemos no mundo da imagem, o mundo da aparência. Dias atrás, no meu devocional de manhã, que eu faço todos os dias às 7 da manhã, para um grupo de irmãos e amigos, eu estava dizendo o seguinte, que há um perigo muito grande dessa angústia que está se apoderando da gente, essa ansiedade, essas loucuras todas, isso que anda acontecendo com a gente, faz parte da gente estar buscando isso em fonte errada. Porque Instagram não é modelo e padrão de vida para você seguir, viver e ser feliz. Não é. Paulo fala que a nossa alegria ela é no o fundo do poço é o lugar mais visitado pelas pessoas, mas ninguém tira selfie lá. Agora você quer padronizar a sua vida diante daquilo que você vê na internet, aí você vai se sentir mesmo assim. Você vai se sentir a pior mãe, você vai se sentir a pior mãe, você vai se sentir a pior esposa, você vai achar assim, a vida não está acontecendo para mim, nada está acontecendo para mim, não aconteceu, deveria ter acontecido diferente e tal. Então nós temos que olhar o seguinte, o que é que Cristo tem feito em mim? Eu tenho feito esse exercício. Eu disse esses dias atrás que eu parei de seguir 1 milhão de gente. Por quê? Porque eu fiquei pensando o seguinte, será que às vezes isso que eu busco não está sendo refletido por desejos por imitação? O que é desejos por imitação? Você vê tanto uma coisa, você começa a sentir um tipo de frustração que você acha que você tem que ter aquilo. René Girard, leia, ele fala de desejos miméticos, desejos por imitação. Busque em Cristo esse contentamento, essa plenitude. Busque em Cristo essa paz. Busque em Cristo essa segurança de você estar pleno diante da vida e de você começar a olhar aquilo que Ele tem feito por você.
Busque em Cristo esse abrir os olhos do seu coração, para você poder contemplar sua família, sua esposa, os seus filhos, a sua casa, e você começar a observar aquilo que Deus tem te dado, porque quando você vai para as redes sociais, ela sempre vai tirar os seus olhos daquilo que você tem, e colocar numa ilusão total aí, e você vai ficar frustrada, você vai ficar frustrado, e aí você vai chegar em casa, essa casa não presta, essa casa não está boa, essa família não está boa, isso aqui é tudo um inferno, e tinha que ser diferente. É isso aí. Paulo, ele está falando o seguinte, irmãos, o egocentrismo é isso. O egocentrismo é sempre você buscar, você quer um jeito de você relaxar bom? Eu vou dar uma dica para você. Ontem, nós tivemos umas 25 pessoas trabalhando aqui, você viu o pátio todo pintado, as paredes branquinhas, arrancamos todo o lixo que estava na frente da casa da igreja, porque você não vai deixar lixo na frente da sua casa, né, Sofia? Na porta do seu apartamento. Lá, Fábio, lá no seu condomínio, tudo que joga de lixo, as pessoas passam e vai jogando lixo na frente da sua casa, não é assim? Nós não podemos deixar a casa de Deus assim também. Então a gente juntou uma galera ali com a mutirão, pintou, fez tudo, e depois, ninguém foi embora. Estava todo mundo arrebentado, cara. E eu percebi que a galera sentou aqui e ficou conversando, batendo papo, conversando, falando, não foi assim, Fernanda? Conversando, e tinha umas adolescentes aqui, a Isabelle, a galerinha aqui, pintando e fazendo isso, e ficou todo mundo aqui, uma sensação assim, puxa vida, que bom, que gostoso. Você pode olhar as coisas que Deus tem feito para você, e você falar assim, que bom, que gostoso, isso é bom, família é boa, a minha família é boa. Você de repente entrou aqui hoje à noite pensando em sair fora da sua família, largar o seu casamento, abandonar, não aguento mais. Não, estar ocupado comigo é uma experiência luciférica, a afirmação do eu sobre todas as coisas é uma experiência de Lúcifer. A experiência cristã é negar-se a si mesmo, tomar a cruz, mergulhar na morte para você experimentar a ressurreição, e nas mãos de Deus, a serviço do próximo, doar-se para alguém que não é você. Doe sua vida para alguém que não é você. O que você faz? Para alguém que não é você, e que não é o seu. Eu fiz essa pergunta para mim, tempo de atrás, e eu percebia que a minha régua de contribuição com o próximo estava bem baixa, não porque eu sou pastor, diante daquilo que Deus tem feito, diante daquilo que Deus faz, diante daquilo, eu falei assim, peraí, eu faço, mas eu não faço com o meu, eu faço com os outros, mas e o meu? E o meu dinheiro? E o meu tempo? E o meu tempo de qualidade na vida de alguém que não é os meus? Às vezes nós ficamos procurando evasivas para tentar encontrar um próximo mais distante, né? Porque a Bíblia pergunta, quem é o seu próximo? Aí você fala assim, meu próximo é meus parentes que moram lá na Bahia. Meu próximo é meus parentes que moram lá no Tocantins. Eu queria fazer alguma coisa por eles, mas eles estão tão longe. Meu próximo mora lá no Sergipe, pastor. Pastor, como eu queria ajudar. Mas é difícil, né, pastor? A distância impede, né? Isso são desculpas. Quem é o seu próximo? Nós ficamos procurando evasivas. Aí você tem que pedir para o Espírito Santo falar no seu coração. O Fábio contou uma história muito interessante do filho dele hoje de manhã aqui. Diz que o filho dele saiu para jogar bola, foi o Henrique, o Eduardo. E o Fábio tem falado muito, falou, filho, você tem que ter uma experiência com Deus, filho. Você tem que buscar Deus. Filho, Deus tem que falar com você, assim, tal. Aí disse que ele saiu e ele voltou, pai, tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo. Aí o Fábio todo, filho, e é assim mesmo que Deus faz. Filho, o que Deus falou com você? Pai, Deus falou assim para mim, qual o nome do vizinho dele? Samuel. Aí ele falou assim, volta na sua casa, faz um chocolate e chama o Samuel porque ele está triste. É isso. Faz um chocolate e chama alguém lá da sua família que está precisando tomar um chocolate com você, irmão. Larga de ser coração duro.
faz um bolo de fubá, chama esses parentes seu que você não conhece, não conversa faz tempo por causa da dureza de coração, chama a sogra, chama o sogro, faz alguma coisa lá, pelo amor de Deus. Não tenho tempo, não tenho tempo. Não é que não tem tempo, não é a sua prioridade. Você vai para o litoral, fica 6 horas parado no engarrafamento e não tem tempo? Mais 12 horas para subir, não tem tempo? É isso que Paulo está falando. Eu sofro, eu quero sofrer com Cristo. Às vezes, irmãos, uma garrafa de café e um bolo de fubá tira um pensamento ruim da cabeça de alguém que está pensando em tirar a própria vida. A pessoa para com você, conversou, entra aqui, vamos bater um papo mais de perto, quero saber o que está acontecendo. Já aconteceu na nossa família. Chega, conversa no portão, parece que está tudo bem, beleza, está tudo jóia, está tudo beleza. A pessoa sai dali, entra no lugar, coloca uma corda no pescoço e você fica sem entender o que aconteceu. O filho sai para trabalhar e não volta. Sabe por quê? Porque existem doenças na alma, coisas profundas, que as pessoas não abrem para ninguém, não falam com ninguém, sofrimentos. E Paulo está falando isso aqui, eu sei que o poder da ressurreição está agindo no universo, e que agora é tempo de eu tirar a minha velha roupa e me deixar revestir da beleza de Cristo. E quando eu me revisto, pode aplaudir o Senhor se você quiser aplaudir, e quando eu me revisto, eu passo a olhar para o meu próximo, inclusive dos de dentro de casa. Aquele que não cuida da sua casa, principalmente dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Quem é casado aqui? Agora baixa toda a mão, só os homens casados. Aí, baixa a mão. Deixa eu dar uma dica para você. Sabe o que 1 de Pedro fala para você? Vós maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Se você não tratar essa Luana no ar aí, como Deus quer que você trate, a sua oração não passa do amianto. É a sua esposa? Se você não tratar essa guria do jeito que Deus quer que você trate, meu amigo, a sua oração não passa do amianto. Você pode carregar Nossa Senhora no pescoço, você pode carregar crucifixo, você pode ir para Aparecida, você pode entregar dízimo em igreja evangélica, você pode entregar cesta básica, você pode fazer o que for, nada vale. Nossa, pastor. Pois é, sabe por quê? Porque o maior pecado de todos, Santo Agostinho falou, pastor, como que a gente pode definir pecado? Pecado é amor invertido. Se você colocar qualquer coisa na frente da sua família, está pecando. Por isso que Santo Agostinho falou, busque a Deus em primeiro lugar, e o resto você faz o que você quer. Porque quando você se conecta com Deus, eu quero conhecer a Deus, você vai saber como tratar a esposa, você vai saber como tratar o empregado, você vai saber como se relacionar com a igreja, você vai saber se relacionar com os seus amigos, você vai saber agir, reagir, porque você tem uma conexão com Deus. Agora, se Deus não está em primeiro lugar na sua vida, Ele não está em lugar nenhum da sua vida. Ele não está no seu trabalho, Ele não está no seu casamento, porque se Ele não está em primeiro lugar, a primeira crise que você tiver no casamento, o que o amigo vai falar? O que a amiga vai falar para você, Luísa? Filha, você tem o direito de ser feliz, larga esse homem, sua tonta. Você é muito boba. Larga de ser besta, vai ser feliz. Isso é o diabo falando. A vida é uma só. Aí tem uns que falam assim, a vida é um teatro que não tem, como que é? Não tem treinamento, não tem, fala uma vez, não tem ensaio. Você tem que estrear, querida. Você não chega, você estreia. Aí você, é mesmo, né? Tive pensando quanta coisa eu tenho deixado passar na minha vida. Vai nessa vibe, você vai ver. Daqui a pouco você está destruída, sem filhos, sem nada, sozinha, abandonado. Por quê? Isso aí é o império do eu. É a minha felicidade a qualquer custo. É o eu primeiro. Essa experiência é uma experiência luciférica.
eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Cristo, eu quero participar dos seus sofrimentos e eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. É isso que dá sentido na sua vida. Tira isso da sua vida, sabe o que Paulo fala? Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Eu tenho para falar para você, Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele é o Filho de Deus, Ele falou, eu vou preparar lugar, e quando eu virei, vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se você conhece outra proposta de dar sentido na sua vida melhor do que essa, você me apresenta, porque eu também não conheço. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Eu fiquei pensando sobre a palavra que eu ia trazer na abertura do nosso aniversário. O Mateus, ele vai começar uma série de mensagens de quinta-feira com a chegada aqui do grupo, como esqueci o nome do grupo? Cadmiel, sobre a igreja. E como igreja que está fazendo 30 anos, eu não conheço propósito melhor para nós como família de Deus. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo diária. Ah, pastor, o senhor não sabe, meu avô foi presidente disso, meu pai fazia isso na igreja, e você é um safado. Que seu avô fez, seu pai fez, e você está aí, de cara para cima, levando as coisas de qualquer jeito. E você precisa ter consciência que toda a porcaria que tem acontecido na sua vida é culpa sua. É você, cara, o negócio é aí, é você que tem que decidir. Agora, se você quiser sair daqui hoje, fala assim, eu encontrei 3 respostas para o sentido da vida. Conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, que me transforma a cada dia. Boa proposta, né, Ralf? Boa. E eu quero participar do sofrimento de Cristo, porque quando você se reveste com a nova roupa, e você olha o necessitado, você não consegue ficar quieto. Olha o que diz a palavra de Deus, Misa. Aquele que vê o seu irmão passando necessidade, e você podendo suprir, você não supre, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque não foi revestido de Cristo. Agora, se eu estou revestido de Cristo, sabe o que acontece? Eu vou me encher de entranhados de compaixão, de misericórdia, de estender a mão, de orar, de abraçar, de chorar junto, de saber por que está acontecendo isso, tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguém que eu conheça que possa aliviar essa dor? Tem alguém que eu conheça que pode abrir essa porta para alguém? É isso que nós precisamos, é assim que precisamos viver. O sentido da vida, nós não vamos encontrar em livros, mas numa experiência real com Cristo, que muda o nosso coração, nos dá roupas novas, e quando a gente vive com essa nova vestimenta, o nome dele é glorificado. Ah, pastor, é a minha vida, deixa que ele cuida disso. Deixa ele cuidar dessas coisas aí, irmão, deixa ele cuidar. Descansa o seu coração. E eu quero convidar você para orar nesse momento comigo. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Nesse mês que nós celebramos como comunidade 30 anos. Senhor, nós não temos outra forma, outra maneira e outro jeito de viver, senão vivermos revestidos de Cristo. Nós vamos sair daqui desse lugar, nós temos a tarde de domingo, à noite, uma semana aberta. Senhor, que nós possamos levantar assim com o nosso coração aberto para as expressões de manifestação do poder e da graça de Deus, onde nós estivermos. Que nós possamos conhecer, ó Pai, abrir o nosso coração e a nossa vida para esse poder operar, tratar a nossa alma, tratar as nossas feridas,
tratar as nossas relações, tratar o nosso casamento, a nossa relação pai-filho, tratar, ó Pai, a nossa relação com aquilo que o Senhor nos dá, tratar, Senhor, a nossa relação com o nosso semelhante, com aqueles que nós decidimos matar na nossa vida, com aqueles que nós fechamos as portas na nossa vida e dizemos assim: você para mim morreu, que o poder da ressurreição esteja operando ali. Senhor, derrama da tua graça sobre nós, porque não existe outra maneira de viver a não ser para o louvor da sua glória, e é assim que eu quero viver, e é assim que eu quero convidar você a viver, porque a vida é bela com Jesus no nosso coração. Deus abençoe sua vida e aplauda ao Senhor em nome de Jesus.